Alguns já sabem de cor também, mas é só as primeiras. É, vamos fazer essas duas primeiras, é. A pré-sete linhas e o refúgio e Bodhicitta. Não, a dedicação é toda a dedicação inicial dos pujas, né? Em geral, no dia Não, de... essa motivação. Ah, aqui vocês têm feito, é? Ah, tá. Fala. Ah, essa eu não sei de cor, não. Deixa eu ver. Esse tem feito sempre. Assim, o Lama fazia isso. Nossa, essa é bem antiga. A intenção principal é praticar a nossa aspiração de superarmos o nosso próprio sofrimento e, ao mesmo tempo, contribuirmos para o alívio do sofrimento de todos os demais seres. Na condição em que estamos, isso não nos é possível, ou nos é possível em escala limitada. Ao removermos os obscurecimentos que encobrem a verdadeira natureza da nossa mente, a capacidade de trazermos benefícios aos outros seres aumenta além de qualquer medida. Ao estabelecermos essa motivação, propomos-nos a fazer a prática de forma diligente e concentrada, de modo a rapidamente alcançarmos os seus benefícios. Bonito esse texto, né? É, não tem feito mais, assim, Também. essas renovações, né? Prece de sete linhas. Orden Yujen Upjatsan Emage Sardom Pola Yatsen Shogin Yodrumye Pema Jung Shek Sudra Cordo Candro Mampecor Ceci Jesu Drupci Jinji Lorci Shek Sol Guru Pema Siji Onarjen Yojin Objasan Pema Gesardon Pola Yasen Shogin Yodrumye Pema Jumle Shek Sudra Cordo Candro Mampecor Ceci Jesu Agruci Skinge Lopci Shexu Sol Guru Pema Siji Om Onarjen Yojin Upjasan Pema Gesardon Pola Yatsen Shogin Yodrumye Pema Jung Shek Sudra Cordo Candro Mampecor Ceci Jesu Agruci Jinji Lopci Shek Sol Guru Pema Siji Om
Sanjay Chodan Sochi Chodan La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagni Jinso Jipe Sonanchi Rola Benchi Sanjay Drupasho Sanjay Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Rola Benchi Sanjay Drupasho Sanjay Chodan Sochi Chodam La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Rola Benchi Sanjay Drupasho Om Mani Padme Hum. 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 Fazer alguns minutinhos de silêncio, respirando tranquilamente, relaxando todo o corpo. A cada expiração, relaxamos. Inspiramos conscientemente, expiramos relaxando conscientemente.
Corpo, energia e mente relaxados, atentos, presentes. Temos atenção a cada respiração, tranquilamente. Nada mais para fazer. Lugar nenhum para chegar. Estabilizando corpo, energia e mente. Boa noite. E, Rafael. Bom, querido. Bom. Já deu uma relaxadinha, não deu carinha de sono. Essa é uma questão, assim. Em geral, os nossos estilos de vida hoje em dia são tão acelerados, né, tão agitados, que quando a gente tenta parar, qualquer oportunidade para parar,
a gente desmorona. Ou seja, o hábito da agitação parece assim, ou eu estou acordado agitado, ou então eu durmo, né? Então, esse estado que a meditação, né, se propõe a nos colocar é um estado para o qual a gente não foi treinado, né? Porque você vai encontrar um estado de relaxamento, tranquilidade e, ao mesmo tempo, atenção. Então, essa combinação atenção plena com relaxamento é algo que a gente não sabe fazer. Ninguém sabe fazer assim naturalmente. Por isso tem que ser treinado, né? Como se a gente não tivesse realmente conexões cerebrais, mesmo sinapses para fazer esses dois sistemas se organizarem, né, simultaneamente. Então é um bom treinamento, né? E você aprende a ficar relaxado e atento. Ou seja, essa é a base, né, para a gente andar no dia a dia e não se perder. Porque às vezes tem isso, né? Da impressão que um caminho espiritual é algo que signifique uma fuga, né? Um afastamento do mundo, da vida, das coisas. Como se assim, o mundo é impuro, o mundo é problemático, e enfim, nós estamos buscando um nirvana em algum lugar, alguma experiência, né, sobrenatural, que aí, enfim, a gente vai ter paz, vai encontrar tranquilidade, né? Então, há essa abordagem ao caminho espiritual também. Mesmo no próprio budismo, há essa noção de caminho do ouvinte. Então, o caminho do ouvinte é daqueles que pegam os ensinamentos do Buda e se isolam quase que completamente assim para praticar. Eles têm uma certa aversão ao mundo. O mundo é visto como um lugar perturbador. Então, eles se afastam de famílias, relações, trabalhos, posses, vivem, né, como mendicantes, completamente, né, distantes desses desafios do dia a dia. Então, esse é um modelo. Mas aí vem o modelo do budismo Mahayana, né, do grande veículo da compaixão, que propõe exatamente o oposto. Ou seja, a prática espiritual ela faz sentido no meio do mundo. Ou seja, não só buscando uma espiritualidade que melhore o meu estado mental, meu estado emocional, a minha existência, mas também tentando ajudar todas as pessoas ao redor, né, a alcançarem algo melhor. Ou seja, uma espiritualidade que não é mais autocentrada. Ela é o contrário. É um convite a sair do autocentramento e o tempo todo gerar um comportamento que procure melhorar o mundo. Mesmo o mundo não dando muito sinal de melhorar, né? As coisas assim parece que não vão muito bem, né? Mas ainda assim não tem desistência. Aí, dentro desse caminho mais amplo, ou seja, transformar o teu comportamento para poder ajudar os outros a transformarem os seus comportamentos é algo que é visto como ponto central do caminho. O famoso caminho do Bodhisattva, né? A gente vê nos estudos, então o caminho do Bodhisattva é o caminho daqueles pessoas que buscam alcançar essa iluminação para beneficiar os outros seres. Não é apenas para uma fuga, né, individual, espiritual, mas sim para estar em meio ao mundo, ensinando e ajudando. Isso é essencial, né? Só que quando a gente tenta fazer isso, a gente vê que não é muito fácil. Mas Mahayana também propõe isolamentos pontuais. Exatamente, como treinamento. Perfeito. Então, assim, vamos dizer, para alcançar um estado de estabilidade, né, da mente e uma realização direta dos ensinamentos todos, aí é interessante, né, fazer as práticas. As práticas podem ser na vida cotidiana também, é perfeitamente possível, e mesmo na época do Buda, ele teve vários grandes discípulos que alcançaram realização sem ter se tornado monges ou retirantes. E para nós, modernamente, é o caminho mais viável é esse, né? O caminho em meio ao mundo. Por exemplo, no Ocidente, a gente não tem nem estrutura monástica para quem quiser, né? Não tem apoio. Pensa, né? Na Índia antiga, no Tibete, na China, no Japão, havia apoio governamental, né? Patrocínio de todas as direções para as pessoas poderem levar esse estilo de vida. Milhares, dezenas de milhares de pessoas, né? Por exemplo, a Universidade Monástica de Nalanda, na Índia, chegou a ter 10 mil alunos morando lá permanentemente. Você imagine, 10 mil pessoas. Só a biblioteca de Nalanda era um edifício de 4 andares, assim, com aqueles pergaminhos, aqueles rolos antigos. Infelizmente foram queimados, né? Não sobrou nada. Não sobrou.
Nalanda foi arrasada nas invasões islâmicas do século 12 e 13. Ela foi queimada por inteiro, né? Então teve muito, mas isso em todas as civilizações, né? Por exemplo, na Revolução Cultural Chinesa dos anos 60, faz 60 anos atrás, mesmo no Tibete, centenas de monastérios foram queimados, destruídos e pergaminhos perdidos, né? Então essa coisa de perder os textos é tradicional, é interessante, né, na história da Sim. humanidade. Cíclico. Por exemplo, tem um grande mestre tibetano Longchenpa, e tem as listas do que ele escreveu, mas do que está listado do que ele escreveu não existe nem a metade. Os Bom, textos sobreviveram 1350, ele morreu em 1355. Então não sobreviveu nem metade do que ele escreveu. Então isso faz parte, né? Mas o modelo monástico ele está presente, sim, no Mahayana, mas o monge no Mahayana também tem essa ideia de estar no mundo, assim, de estar de alguma forma contribuindo. Como a gente vê, por exemplo, os monges tibetanos, a maior parte deles assim circula, né, na comunidade. Eles prestam serviços para a comunidade, como cerimônias de batizado, casamentos, funerais. Então tem todo um apoio, né, monástico para as atividades comuns, né, vamos dizer, da população. Então aquilo funciona misturado, né? Mas para nós aqui no Ocidente não tem muito essa opção. Tem uma pessoa ou outra, né, assim que resolveu ir, né? Mas daí vai buscar isso no exterior, né? Como, por exemplo, a Andrea, né? Monja Jigme Chödzin, não sei se vocês conhecem. A Andrea é uma praticante antiga do SEB, depois ela decidiu ser monja, então ela foi lá para o Nepal e se tornou monja já há vários anos, né? O Lama Lawan, alguns de vocês conhecem, né? O Lama Lawan também foi monge por muitos anos. E o Lama Rinchen, da linhagem Sakya, tem vários que se tornaram monges. E outros não. O Lama Santen nunca foi monge. Shagdu Rinpoche, né, o mestre Lama Santen, nunca foi monge. Tem muitos modelos, né? Mas o ponto central do caminho budista é liberar os seres, né? Então veja o que que o Buda fez depois que ele se iluminou. Ele não ficou repousando no nirvana que ele alcançou. Ele passou 41 anos andando incessantemente para lá e para cá e para lá, né? E ajudando as pessoas em qualquer necessidade. A gente lê os sutras, é muito interessante, porque o Buda ele não ensinou só meditação, só ensinamentos transcendentais, ele lidava com questões práticas do dia a dia, as pessoas traziam para ele. Então, por exemplo, lá tinha uma questão, uma disputa por água de irrigação. Então, os agricultores da parte alta do rio estavam desviando água demais para as suas lavouras e estava faltando água para os agricultores da parte baixa. Aí o Buda vai lá, vai mediar, chama todo mundo, mostra a situação de um, faz uma mediação, uma cariação, eles se acertam e aquilo vai. Então, o Buda ele interferiu assim em questões muito práticas. Reis, ministros, generais procuravam o Buda assim, buscando um conselho prático mesmo. Por exemplo, tem uma passagem também bem interessante em que um ministro chega para o Buda, o rei, ele quer invadir, né, o clã dos Lichavi. Aí o Buda começa a contemporizar assim, mas veja, lá eles têm uma organização assim, assim, assado, o povo tá, né, eles tinham um bom governo, um governo que favorecia a população. Então o Buda foi mostrando para esse rei que não ia dar certo tentar invadir, porque eles eram um reino muito estruturado. Então, que a chance deles de vencer era muito pequena, ia custar muito caro. Eles estavam bem, estavam motivados, estavam felizes com o governo e o país deles. E é muito difícil dominar um povo quando esse povo está bem estruturado. E aí o Buda conseguiu fazer o rei desistir da tentativa de invasão. Então vejam, né, que o Buda teve um trabalho difícil, né? Fora inúmeras questões, né, assim, de familiares. Em várias passagens também o Buda numa família ele dá conselho, né, para as mães, para os filhos, para os pais, né, como agir, como se movimentar. Então, o budismo desde a origem é, né, uma visão de mundo completamente prática, para o dia a dia, para a gente realmente praticar né, nas relações, no trabalho, na rua, e não algo só quando a gente vem para a sanga, ou quando eu ouço uma palestra, né, ou quando eu faço um retiro. Então, nunca foi esse, vamos dizer, a ênfase, né? Todo o trabalho assim mais de isolamento, ele é super útil, mas eu gosto de dizer assim, é como se fosse uma retirada estratégica. Você se afasta por um tempo, né? Treina, 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 para tentar voltar com mais estabilidade, mais clareza. E os ensinamentos budistas, eles sempre vão seguir
Uma sequência assim: visão, ou seja, primeiro eu tenho que entender os ensinamentos, ou seja, qual é o caso, o que que é a meditação, meditar sobre o que seria sabedoria, o que não seria sabedoria. Então, compreender os ensinamentos de modo profundo através dos textos, dos sutras, dos comentários dos mestres, dos retiros, das palestras. Então, um longo processo de estudo que a gente vem passando, né? Todos vocês já vêm, né, um tempo assim se aproximando e aprofundando isso. Aí vem uma etapa de meditação, ou seja, só eu entender e saber, em geral, não é o suficiente. Poderia ser o caso de alguém só ouvir os ensinamentos e já conseguir imediatamente agir de modo perfeito, de acordo com os ensinamentos. Tem casos, né? Se vocês lembrarem, o primeiro discurso do Buda, né, no Parque dos Servos, foi para aqueles 5 ascetas, né, que o acompanharam, né, durante o período de meditação dele. E aí o Buda, ele explica as 4 novas verdades e um deles, Kondana, imediatamente alcança a realização só de ouvir as 4 novas verdades. Ou seja, ele estava pronto assim, né? Então é possível alcançar a realização apenas ouvindo os ensinamentos. Você Mas estava pronto em termos, que ele já já tinha vinha. uma prática prévia. Não, com certeza. Qualquer pessoa que realize rápido, assim, ou nessa vida ou em vidas passadas, já fez um trabalho, né, de pacificação da mente, direcionamento do fluxo mental, para poder realmente ter uma profundidade suficiente para enxergar, né? Então, mas é possível. Em tese, é possível realizar a visão de modo direto. Mas, em geral, a maioria das pessoas vai precisar meditar longamente sobre a visão, né? Ou seja, a gente entende, esse é o começo do caminho, aí eu vou ter que contemplar isso profundamente. Aí vem inúmeras técnicas de meditação, né, que a gente vai trabalhando nos grupos e retiros, para nossa mente e tomando os objetos da visão, por exemplo, tem muitos ensinamentos, a gente olha os quadros, né, de ensinamentos, eles são numerosos. E aí, como é que eu realizo isso? Ou seja, como é que eu não apenas sei disso enquanto um objeto, né, intelectual, mental, mas eu transformo isso num comportamento natural e espontâneo. Por exemplo, assim, uma das primeiras coisas que a gente ouve quando chega ao budismo é sobre a impermanência, né? Por exemplo, coincidentemente, amanhã é Dia dos Mortos, né? Dia de finados. Ou seja, é um dia assim que a gente perdeu um pouco a tradição, né? Assim, de parar e olhar, né? Mas, vamos dizer assim, seria um momento para olhar, né? Todos os seres, sem exceção, vão morrer. Eu também vou morrer. Eu não sei quando eu vou morrer. Quando eu morrer, o que que eu vou levar? Não vou levar meu corpo, não vou levar minhas posses, não vou levar as pessoas que eu amo, não vou levar nada. Até o que eu aprendi, que eu estudei tanto e guardei conhecimento, levo. Meu fluxo mental, ele segue. Aí na visão budista, né? Claro, né? Na visão budista, esse fluxo mental segue e vai seguir buscando novos nascimentos, novas possibilidades de manifestação. E o que vai me ajudar nesse processo vai ser a estabilidade do meu fluxo mental e os méritos que eu gerei, ou seja, as ações virtuosas que eu acumulei e a tentativa de não realizar ações não virtuosas também vai me ajudar. Ou seja, eu vou ser um fluxo mental nu, completamente assim solto, né, nesse pós-morte. E aí a melhor coisa que eu vou ter para me ajudar vai ser a minha própria estabilidade. Então, a gente já entendeu a impermanência, assim, né? Mas será que a gente consegue se comportar de acordo com a impermanência? Ou será que a gente ainda olha para frente? Não, sei lá, eu tenho muito tempo pela frente. Isso aqui eu faço depois. A gente vai postergando a prática, a gente vai postergando os estudos, porque a gente acha, não, agora eu sou muito jovem, eu vou me divertir, né? Quando eu ficar velha, eu olho para essas coisas, né? Como se a gente tivesse uma certeza assim de que a velhice vai chegar. Como é que é? Quando eu aposentar, aí eu vou ter tempo, eu vou fazer retiro, vou me dedicar, né, ao Dharma, né? A gente ouve muito esses discursos assim. Eu vi várias pessoas no Rio que isso, não viam a hora de se aposentar. E quando se aposentaram, se envolveram com outras coisas e não praticaram, praticaram menos do que quando estavam empregados.
Não é? Vocês já viram isso em algum lugar? É interessante, quando você tem mais tempo livre, entre aspas, você se perde. É difícil gerenciar o tempo, né? Mas parece que isso fica sempre no nível da imaginação, essa expressão. É, Você falou uma coisa, a gente perdeu a tradição de parar e olhar. O que que significa isso? Você falou agora um pouco. é. A Ah, morte, né? dia de finados, mas o que que significa isso se eu não parar e não olhar? Não significa nada. É. Não tem nem permanência, isso é um feriado ótimo. Uhum. É mais um feriadão, né? A gente olha no começo do ano, que dia que vai cair? Ah, cai num Aí, sábado. final de semana, ah, Ah, mas sábado, alguns trabalham no sábado, é até bom, né? a gente Mas já se teve. fosse na sexta, hein? Aí você falou como se a gente já tivesse, a gente perdeu, então a gente já teve a capacidade. Eu, Cultura, você eu, está falando de quê? De uma cultura que. não, João, assim, na cultura ocidental mesmo, o dia de finados, ele era um momento mais sério, não era? Assim, era um momento mais de reflexão, de ir ao Ah, sim, cemitério, sim. de olhar os túmulos, né, de contemplar, de chorar, né? Era uma coisa assim que havia a religião levava as pessoas a contemplar um pouco mais, né? Como vamos dizer, o cristianismo era o 99%, então as pessoas não tinham nem a opção de não olhar, né? Vamos dizer assim. Claro que a profundidade depende de cada um. Mas assim, havia um convite, um feriado e um Parar. ritual, né, de ir e olhar aquilo, né? Assim como também, por exemplo, a Sexta-feira Santa já foi um feriado super sério, né? E não há muito tempo atrás, hein? 20, 30 anos atrás, no máximo, era tudo muito sério, assim. Hoje em dia é mais um feriado, né? Então, é meio natural, assim, é um processo, vamos dizer assim, a doutrina materialista, a visão de mundo materialista que gera o consumismo, ela se tornou a visão hegemônica. Então, os seres até praticam religiões, mas na prática mesmo, o que está imperando assim na sociedade é o materialismo. É isso, assim, é isso. É viagem, é dinheiro, é alimentação, né? Ou seja, a gente está sempre buscando consumir coisas, né, interessantes. E os símbolos, né, espirituais, eles estão com uma força muito menor, né, vamos dizer assim, né? Hoje em dia, se a gente observar, infelizmente é um pouco isso. É o que o Trumpa chamou de materialismo espiritual também. Ou seja, as pessoas praticam algum tipo de espiritualidade, mas aquilo é meio assim cosmético, porque o que elas realmente acreditam no fundo é assim: eu quero, para ser feliz, eu preciso disso, daquilo, eu quero. Então a felicidade está atrelada a um conjunto de objetos externos, né? Ou de experiências sensoriais prazerosas. Os prazeres visuais, auditivos, olfativos, gustativos e táteis. Então as pessoas estão pagando todo o dinheiro que elas gastam, que elas guardam, né, para obter experiências sensoriais agradáveis. Tem uma escravidão aí aos sentidos, né? Ou seja, qualquer visão transcendental é vista assim como algo supersticioso. Por quê? Porque a própria visão científica, ela nega, né, qualquer, vamos dizer, experiência além daquilo que é material. Então, como a ciência é a grande vencedora, vamos dizer, dos debates, né, ideológicos da história da humanidade, no momento, pelo menos, né, a ciência venceu, então, consequentemente, a visão materialista científica se instala. E com isso vem um tipo de comportamento. Esse comportamento consumista, materialista e destrutivo, ele é um comportamento natural diante dessa visão de mundo. Por isso que as visões filosóficas são super importantes. Elas moldam o nosso comportamento, né? As visões filosóficas, elas não são assim, só uma escolha, né, assim de mental, assim que não tem consequências, não, elas moldam o comportamento das pessoas. Então, quando o Buda vem e fala, por exemplo, esse tipo de coisas, né, tudo é impermanência. Todas as experiências do samsara são sofrimento. Então, quando o Buda fala isso, é um soco no estômago, né? Dukkha, a primeira nova verdade, a gente já ouviu também muitas vezes, mas quando a gente para olhar, o Buda está dizendo assim: não tem saída no mundo condicionado, gente. Vocês não vão ser felizes através de experiências dualistas, ou seja, em que um sujeito acha que vai ser feliz através de algum objeto. Assistindo séries, comendo iFood, relações, viagens, né, redes sociais, né, informações infinitas. Então isso não vai deixar ninguém feliz. Mesmo pelo contrário, né, os dados mostram que as pessoas estão se sentindo cada vez mais infelizes.
né, os estados de deterioração assim de saúde mental. Estava conversando sobre isso, né? Quem é médico, né? O pessoal que é médico percebe nos consultórios que os casos, né, de doença mental, por depressão, ansiedade, TDAH, seja o que for, eles se multiplicam, né? Cada vez mais e mais e mais e mais. Como é que pode, né? Nunca houve uma sociedade com um bem-estar material tão grande, gente. Vejam, é assim, sempre tem comida disponível. Quem tem dinheiro, vamos dizer, quem tem salário, boa parte da população, a maior parte, não passa fome. No passado, mesmo que a pessoa tivesse recursos, dinheiro, havia períodos em que não tinha comida. Fome generalizada, né? Se você olhar a história da Europa, quando dava alguma seca grave por ou nevasca 1 ou 2 anos seguidos, nossa, aqui não morria um terço da população. No Brasil mesmo, né, os ciclos migratórios, assim. Agora, hoje, nós não temos uma sociedade de bem-estar. Você vai ali, entra no supermercado, tem tudo. Tem, assim, abacate o ano inteiro, tem banana o ano inteiro, tem maçã o ano inteiro, tem tomate o ano inteiro. Como é que pode? Né? Aquilo deve estar fazendo impressora 3D para ter o ano inteiro, né? Gerou uma inteligência, assim, né, de consumismo em que os produtos estão todos disponíveis. Então, assim, materialmente, a gente nunca esteve tão bem. Agora, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, é uma pobreza, né? Infelizmente, é uma pobreza. Isso leva, né, a esse sofrimento interno, né? Então, aí o Buda, os conselhos que ele deu há 2.600 anos atrás, eles seguem sendo completamente válidos, né, hoje em dia. Porque aí, se eu tiver um dia a dia com mais sabedoria, com mais tranquilidade, estabilidade, uma paz e um bem-estar que venham da estabilidade mental e não da satisfação constante, né, dos sentidos, essa é uma boa proposta. Né? Você vê, a gente faz 5 minutinhos de meditação, aquilo já dá uma tranquilidade. Então, assim, né, teu filho estava comentando que ele viu uma pesquisa, né? Que num colégio lá as crianças faziam 1 minuto de meditação no começo das aulas e 1 minuto no final, e diz que a violência entre as crianças diminuiu 70%. Ou seja, algo praticamente insignificante, mas já só o ato assim, pare um pouco, respire, relaxe, olhe o momento presente. Isso sim é básico, isso seria sanidade básica. O Trumpa usava essa expressão, né? Ele usa essa expressão sanidade básica, que não é nada de fantástico espiritual, seria o básico dos seres humanos estar no momento presente. Ou seja, o Buda, ele tem umas falas assim muito interessantes, né? Então, a Nanda pergunta para o Buda: ó Buda, né? Ó mestre, o que é a sabedoria? Aí o Buda diz: quando eu como, eu como. Quando eu ando, eu ando. Quando eu deito, eu deito. Parece enigmático, né? Mas é muito simples. O ato, né, de estar presente 100% em cada ação, esse é um ato já de sabedoria. Então a gente já começa por aí, né? Se você não treinar a capacidade de manter a atenção mental plena a cada momento, se eu não treinar isso, eu não tenho chance nenhuma contra, não é nem contra, né? Parece até que tem uma guerra contra o Sansara, mas eu não tenho chance de fluir no meio das atividades do dia a dia e não sofrer. Agora, se eu treinar essa tranquilidade, atenção mental, isso é um bom começo de caminho. Isso não é tudo, longe disso. Porque às vezes também a gente ouve um pouco sobre esse movimento mindfulness, né? Super forte, super maravilhoso, né? Ajuda muita gente. Então é uma coisa que começou assim para ajudar, né, pacientes, né, graves assim de câncer, que aquilo foi espalhando e é algo que está super disseminado nas mais variadas áreas de conhecimento hoje em dia. Ou seja, desenvolver a atenção mental plena, relaxada, é uma coisa essencial para a humanidade. É um critério básico de saúde mental. Tinha que estar lá no SUS, tinha que estar no mundo todo, né? Assim, numa base de saúde, assim. Mas parece que sim, me parece que o Sansara se alimenta justamente do fluxo de atenção desgovernada. No caso, é interessante. Atenção é energia.
está no celular, tá? Quanto mais fragmentado, melhor para o É, sistema ficar gerando é isso aí. tudo no dia. O Shantideva tem essa frase, né, no caminho do Bodhisattva. A mente distraída é presa fácil das emoções perturbadoras. Uma mente distraída, ela é arrastada pelas emoções perturbadoras. E aí entra o desejo. O desejo é uma emoção perturbadora extremamente forte, intensa. Artista. Exato. É uma matrix, né? Então, assim, aí a pessoa que está distraída, ela é arrastada. Eu quero. Lembrei de tal coisa, eu preciso disso, preciso daquilo. Então, assim, são impulsos, impulsos. E aí, se isso, cores, luzes, sons. A gente está imerso no mundo de cores, luzes, sons, né? Porque a pessoa é isso, ela quer uma roupa, ela quer um lugar, ela quer um show, ela quer uma experiência sensorial, né? Claro, nós não, nós, grandes praticantes budistas, já experientes, né? A gente já está num ponto assim que a gente fica, né, ajudando aqueles que estão perdidos, né? Mas mesmo enquanto estamos aqui para viver a experiência no momento, é, é muito complexo estar aqui, principalmente pelo que a gente absorve. Sim, Eu estava me pegando aqui alguma coisa que você disse e eu já estava, pô, preciso falar para tal pessoa isso. sim. E aí a experiência já não está mais completa, porque eu já estou pensando. Já está indo para frente. É, Isso, a ansiedade sempre se relaciona com o futuro e a depressão com o passado. Então, a gente fica caindo entre depressão e ansiedade por não estar no momento presente, relaxados, tranquilos. Mas isso também tem a ver com você aprender a observar a mente, Sim, como é que ela funciona. perfeito. Se a gente aprender, pelo menos eu venho percebendo que a única coisa que eu aprendi foi observar a mente, através da meditação e depois na rua, ver como é que Perfeito. ela se prende. Mas se observando, você puxa ela para cá. E isso, É uma por coisa que é isso, interessante. por isso a necessidade do treinamento da atenção. Uhum. Eu treino primeiro sentado, numa condição favorável, uma condição artificial. A meditação é um laboratório. A meditação não é coisa em si, ela é um treinamento. Então, eu brinco, é um simulador de voo. Você não sai voando direto, você treina. Então, você aprende a trazer a mente para o momento presente, na respiração, para os elementos, para o fluxo mental, imaginando coisas. Por exemplo, uma esfera de luz no centro do coração, a pessoa aprende a estabilizar aquilo. Estabilidade do corpo, eu chamo. É, estabilizar corpo, energia e mente. A gente vai trabalhar nesses três níveis. A visualização, Né? agora já dá para visualizar um pouquinho, porque a mente está Ah, mais estabilizada. Porque enquanto não aham. está estabilizada, é Ah, dificílimo sim, de com conseguir certeza. visualizar algo. Por isso que o Buda começou com objetos mais grosseiros, âncoras mais pesadas. Por exemplo, observar a respiração, porque a respiração está acontecendo sempre. Você pode se distrair um pouco, opa, distrair, você volta para a respiração, ela está aqui. Ela é fácil de acompanhar. Ou também, meditações clássicas, né? Colocar uma estatuazinha do Buda na tua frente, ali visualmente você sustenta o olhar e a atenção sobre a estátua. É uma imagem. Então tem, vamos dizer assim, objetos de ancoragem mais grosseiros, e aí você vai indo para objetos cada vez mais sutis. E realmente, sustentar uma visualização não é algo muito simples, né? Porque a mente tende a vaguear. Então a gente está treinando a capacidade de deixar a mente menos agitada, menos vagueante, e quando ela vagueia, trazê-la mais rapidamente de volta para o eixo, assim, né? Mas isso de uma forma tranquila, relaxada, porque a gente poderia fazer isso de uma forma tensa. Então, por exemplo, assim, a pessoa está lá num concerto tocando violino. O nível de atenção daquela pessoa é uma coisa assim absurda. A pessoa, ela sua, né? Ela sai cansada daquele concerto porque ela teve que fazer algo dificílimo sem errar. Então, alto nível de atenção, mas é uma atenção acompanhada de tensão. Né? Por exemplo, um piloto de Fórmula 1, ele perde 5, 7 quilos numa corrida. Imagine o nível de quantas calorias são queimadas, né, para a pessoa, né, não errar naquela velocidade. Ou seja, é um tipo de treinamento. Aqui não. A gente está mantendo a atenção plena, perfeita do entorno, completamente relaxados, em todos os níveis. Essa expressão plena, atenção, sempre me incomodou muito.
Qual é o correspondente do sânscrito nessas linguagens Sim. mais próximas à tradição A budista? palavra em Pali é sati e em sânscrito é smriti. S-M-R-T-I. Eu vi Smriti. que isso tem a ver com lembrança. Tem, exatamente. O Lama Wallace reforça muito isso. Então, a atenção plena não é só estar presente, mas é uma mente que sempre lembra, ela retorna. E tem, Reconhece. nessa atenção plena, tem uma sabedoria embutida também. Porque, assim, a meditação budista, ela se divide em duas grandes classes: silêncio e análise. Então, a prática de shamatha, permanência serena, é silêncio. Eu treino apenas gerar foco, concentração, nada mais. Shamatha. Estabilizar o fluxo mental, relaxando o corpo, energia e mente. Agora, a prática de atenção plena, como o Buda descreveu, ela tem sabedoria embutida, é vipassana. Então, ela não é apenas estar presente, é um estar presente sabendo o que está acontecendo. Esse que é o ponto, né? Porque a gente vai chegar no tema da sabedoria que ainda não chegamos. A gente está só, né, circulando assim a condição geral, né, e como que a gente precisa realmente buscar essa estabilização de fluxo mental para chegar na sabedoria. Essa expressão, plena atenção, no contexto ocidental, é até um pouco arrogante, parece uma coisa. Sim. E parece que originalmente não é esse tipo Não, não é não, isso. não é isso. A atenção plena no contexto budista, ela tem essa busca por um processo de estabilidade em que cada fenômeno que surge é naturalmente observado, analisado e a gente não se perde em meio aos fenômenos, tem sabedoria. Por isso que o Sutra dos Quatro Fundamentos da Atenção Plena é o Satipatthana Sutta. Sati. Satipatthana Sutta. Ou seja, o exercício, o treinamento da atenção, conforme o Buda descreve no Sutra. Mas esse treinamento de atenção tem sabedoria embutida. Quando o Buda ele olha para o corpo, por exemplo, né? Porque os quatro fundamentos da atenção plena, o Buda vai trabalhar atenção plena ao corpo, às sensações, aos pensamentos e aos fenômenos em geral, os dharmas, os objetos em geral. Os quatro níveis, né, de treinamento da atenção plena. Então, quando a gente vai, por exemplo, observar o corpo, a gente vai vendo que o corpo nada mais é do que um conjunto de agregados. O corpo é impermanente, o corpo não é nem eu nem meu, o corpo é algo complexo. Tem sistemas funcionando no corpo, não tenho controle nenhum sobre esses sistemas. Alguns eu tenho, outros eu não tenho. Então, o corpo é um fenômeno, né, originado independentemente, com muitas causas e condições, muito complexo. E aí eu vou me desidentificando do corpo, progressivamente. Não é que eu vou assim já uma coisa esquizofrênica em que eu não sou meu corpo, né? Me olho no espelho e acho que é outra pessoa, uma coisa assim. Mas eu vou perdendo a sensação de que ou o corpo é meu ou de que eu sou o corpo. Corpo é apenas um fenômeno complexo, assim como a mente também é um fenômeno complexo. Na mente também não tem um eu ou um meu. Então, esse tipo de análise, que é uma análise já de sabedoria, a gente vai treinar através de várias técnicas. Né? No caso, eu estou lembrando desse treinamento do Satipatthana Sutta, que o Lama Santen tem usado muito. Né? Quem tem acompanhado os retiros com o Lama assim, de verão, de inverno nos últimos anos, o Lama tem trazido muito esse tema. O Lama Santen é uma figura, assim, né? Ele pega o budismo como um todo e vai circulando pelo budismo. Então, no SEB, a nossa base assim, de pensamento é a grande perfeição, o Dzogchen, de acordo com a linhagem Nyingma do budismo tibetano. Como o Shagdo Rinpoche trouxe para o Lama Santen, como o Lama também aprendeu com Nankai Norbu Rinpoche, Dilgo Khyentse Rinpoche, Dudjom Rinpoche, ou seja, a linhagem Nyingma, a visão mais elevada é a grande perfeição. A partir disso, surgem todos os outros métodos que se encaixam também. Então, por exemplo, o Mahayana dos Sutras, Sutrayana. O Lama agora está publicando, né, o Surangama Sutra. Vocês viram que o Lama está lançando assim, para ele é uma conquista assim. O Lama, nos anos 80, ele traduziu esse sutra, ele datilografou tudo. Tem ainda as cópias xerox, né, da máquina de escrever do Lama na época. Só que aquilo ficou para trás, assim, era uma versão do próprio sutra em inglês desatualizado. E aí o Lama encontrou uma versão bem atualizada, né, moderna, da tradução do Sutra para o inglês. E aí, o ano passado, nos últimos 2 anos, mais ou menos, ele fez esse trabalho de tradução, né, junto com a Carol Souza.
E agora está publicado. O Surangama Sutra é um livro maravilhoso. Eu vou trazer amanhã aqui. Eu trouxe o da Ângela, a Ângela comprou um, daí eu trouxe para entregar para ela. Então, assim, o Sutrayana. Então, o Lama também nos ensina os sutras. Sutra do coração, Sutra do diamante, o Surangama Sutra, o Lankavatara Sutra. Então, tem esse aspecto, né, do caminho budista, que são os sutras do segundo e terceiro giros da roda do Dharma. A gente sempre trabalhou isso nos SEBs, né? Especialmente o Sutra do Coração, né? Que é a nossa especialidade, vamos dizer assim. E aí, mais recentemente, nos últimos anos, o Lama tem também trilhado os sutras do cânone Pali, ou seja, os sutras que o budismo Theravada estuda, que a gente não estudava muito no SEB. Então, agora o Lama tem trazido isso. Tem um livro que ele tem utilizado de base para isso, que chama Nas Palavras do Buda, do Bhikkhu Bodhi. É um livro muito maravilhoso, porque ele faz um resumo completo. Esse aí vale a pena, ter na lojinha, alguns exemplares assim. Acho que eu tenho esse livro. Você tem? É um grandão, assim. Em português ele não está tão Acho grande que assim, é grande. umas 300 páginas, mas assim, uma edição. Você tem um grandão, Acho que eu tenho. Pois então, esse livro é maravilhoso, porque aí é uma síntese de todo o cânone Pali, que é o que o budismo Theravada pratica. Então, o Lama ele tem nos oferecido, assim, né, regularmente, estudos e ensinamentos de todos os níveis. Então, assim, tem métodos que vão cair melhor para você, outros para mim, outros para você. Ou seja, a função do Lama é nos gerar possibilidades de prática. O Lama não acha assim, que todo mundo vai praticar do mesmo jeitinho, vai fazer tudo igual. Não existe isso, né? O caminho, ele tem que se adequando, né, ao fluxo mental de cada um. E é por isso que se diz que o Buda deu 84.000 classes de ensinamentos. Então, quando a gente ouve essa frase, uma frase para pensar. Será que isso é só, assim, uma frase de efeito, né, exagerada? Ou será que é verdade? A gente vai ver que é verdade. O próprio Buda, né, em vida, ele deu muitas saídas diferentes para as pessoas. Porque a ideia do Buda é assim, como é que eu, olhando para os seres que têm karmas muito diferentes, como é que eu ajudo esses seres a liberarem suas mentes da delusão, da confusão em que eles estão envolvidos? Esse é o ponto do Buda. Ou seja, o Buda é um grande professor. Então ele está analisando os fluxos mentais dos seres e buscando saídas para cada um. A saída para mim pode ser diferente da saída para você. O que que vai tocar cada um? O que que vai fazer cada um dar aquele salto? Ou seja, que vai fazer despertar. Esse é o grande pulo do gato, né? Então a gente precisa de vários. A gente vai testando remédios. Dessas 84.000 classes, a gente testa uma, testa outra. E tem um probleminha. Às vezes, se eu, por exemplo, recebo os ensinamentos e não pratico, é como se eu fosse gerando uma resistência. Sabe a pessoa quando começa a tomar antibiótico e não toma a cartela até o final? Toma dois, três, larga. Aí a bactéria gera resistência àquele antibiótico. Aí tem que tomar outro antibiótico diferente. Então, no Dharma, isso acontece um pouco também. Se eu vou recebendo os ensinamentos e vou só colocando na prateleira da sala, aí que legal, fui naquele mestre, foi maravilhoso. Esse texto aqui tá na minha prateleira agora. E eu não sigo estudando e praticando aquilo. Aí aquilo perde a força, né? É como se eu gerasse uma espécie de resistência, assim. Isso é um ponto para a gente cuidar muito. Por isso até assim que às vezes nem é muito bom receber ensinamento demais se eu não vou praticar. Às vezes as pessoas, assim, tem gente que sai correndo atrás de todos os mestres e mestras, assim, Começa a né? colecionar, né? É como se fosse uma coleção, uma tietagem. É um movimento meio groupie, assim. Né? A gente pode ir atrás de banda de rock, né? Vai atrás dos mestres e mestras. E a pessoa, não, eu vou para tal, guarda dinheiro para fazer turismo espiritual mesmo. Vai para tal país, porque vai ter tal retiro, vai lá, legal pra caramba, pessoal muito bacana, o mestre maravilhoso. E aí, né? O que você realmente pegou do ensinamento? E agora, com esse ensinamento que você recebeu, o que você vai fazer? Né? Ele cabe na tua rotina de práticas? Você não está praticando nem o que já tinha, agora pegou mais um, né? Então, esse é um ponto Isso é delicado. só a pira. É. Esse é o materialismo espiritual. É olhar para a espiritualidade como um objeto de consumo, né? Então, a gente deveria ficar alertas assim, né? Se a gente de alguma forma cai nisso em algum momento, né? É muito bom, né, encontrar os ensinamentos, os livros, os mestres e mestras, mas aí, com esses ensinamentos, eu tenho que gerar rotinas de prática.
Porque eu só vou manter minha sabedoria no dia a dia se eu estiver treinando forte, gente. Não é treinando fofo, como se diz, né? Tem que treinar forte, né? Ou seja, eu tenho que abrir espaço no meu dia a dia, né? Para treinar meditação, para sentar, para estudar um pouco. Porque às vezes a gente vem aqui nos grupos de estudo, bem bacana, a pessoa ouve, troca, entende, guarda aquilo. Mas fica faltando aquela etapa do chegar em casa, botar o livrinho na frente, assim, ou botar um vídeo de novo, e aí olhar com tempo, sem pressa para aquilo. Aquela prática do plano, de pensar contemplando, que é Isso. fantástica. Exatamente. Pouca coisa, muito, então, assim, pouco. Sim. É isso, é meditação analítica, ou seja, diante daquilo que eu aprendi. Aí eu tenho que ficar, né, trabalhando aquilo, ruminando aquilo, contemplando profundamente aquilo. Até deixar aquilo chegar até, né, chegar até a gente, abrir espaço para aquilo Exato. chegar. Exato, porque os ensinamentos, quem já está mais tempo no budismo vai vendo, nossa, quando eu cheguei, eu achei que eu tinha entendido isso. Não, são camadas e camadas e camadas de profundidade. Então hoje eu entendo um pouquinho, mas se eu seguir olhando para aquilo, aquilo vai se descortinando, né? E quanto mais a mente fica calma, mais você entende aquilo que você... Perfeito. Porque você não fica fazendo associações. Sim. Eu percebo isso hoje quando eu leio algum livro que eu já li. Antigamente eu fazia associações. Sim. Agora a mente estabiliza e você lê e fala. Você fica naquilo, né? Fica naquilo, Por você isso não que associa. a prática de shamatha, de permanência serena, de silêncio, estabilização, ela é como se fosse um pré-requisito para a compreensão profunda dos ensinamentos, para a vipassana, que seria a meditação analítica que vai realmente na essência das coisas. Então, se eu não estabilizar um pouco, pelo menos, o fluxo mental, a minha chance de avançar na sabedoria do Buda é bem menor. O que acontece assim, a pessoa tem lampejos, ela tem vislumbres, ela, entendi, cai a ficha, mas daqui a pouco ela perde, né? Já perceberam isso? Uma pergunta sobre Vipassana. Sim. Agora eu estou fazendo Vipassana, deu um tempo na Shamatha, Uhum. só que a Vipassana eu estou fazendo como um escaneamento do corpo. Certo. As sensações. Uhum. Como eu comentei, né, no Satipatthana Sutta, Pode fechar? o Buda ensina assim, né? Observar o corpo, observar as sensações, observar os pensamentos e observar os fenômenos em geral, né? São os quatro fundamentos da atenção plena. Sons também vão entrar, né? Só que aí é bom seguir algum roteiro, assim. Então, por exemplo, vou observar o corpo. Então, por exemplo, no Satipatthana, o Buda ele traz lá 14 contemplações para o corpo. Então, por exemplo, observar a respiração no corpo. Como que a respiração ocorre? A respiração, tem alguém que é dono da respiração? Então o Buda vai dizer, quando eu respiro curto, eu sei que eu respiro curto. Quando eu respiro longo, eu sei que eu respiro longo. Inspirando, expirando, eu pacifico completamente o corpo da respiração. Ele vai tornando o olhar para a respiração uma observação completamente impessoal. E aí aquilo que vai acontecendo, a mente, ela vai se descolando do fenômeno. Porque a prática de Vipassana, a prática de análise, de sabedoria, ela tem por objetivo levar a nossa mente a entender que aquele fenômeno que está acontecendo, seja lá o que for que eu estiver olhando, ele não é nem eu nem meu. Sem se identificar com ele. Exatamente. Aquilo está acontecendo. Ninguém está negando o acontecimento. Mas enquanto aquilo acontece, aquilo é um mero fenômeno originado por causas e condições, originado dependentemente. Ele não é algo meu ou eu. Então aí a mente vai se pacificando na observação do corpo. Aí as sensações é a mesma coisa. Ah, tem uma sensação agradável porque está calor. Tem uma sensação agradável porque está frio. Tem uma sensação desagradável porque está coçando. Então a pessoa vai observando os diversos tipos de sensações e vai vendo a reação. Gosto, não gosto, indiferença. Gosto, não gosto, indiferença. A gente vê como é que a nossa mente reage diante de cada expressão. Está meditando há mais tempo? Ah, começou a dar uma dorzinha no joelho. Aí a dor sempre é algo desagradável. Será que sempre? Às vezes não. Aí tem pequenas dores que a gente pode até gostar. Por exemplo, a pessoa está toda tensa, né? Alguém vai lá e aperta. Ai, dói, mas é bom. A pessoa diz, pode apertar, né? Então a gente começa a ver que dor e prazer
também a fronteira entre os dois é muito, né, obscura. Então você começa a ver o que que é dor, o que que é prazer, o que é realmente agradável ou desagradável. Através da contemplação daquilo, agradável e desagradável são apenas rótulos. Aquilo não é inerentemente agradável, porque não é sempre agradável. Tem horas que você é agradável e tem horas que não é. Né? Uma coisa que é muito prazerosa uma hora, em outro contexto, você não sai para lá, não quero nem mexer com isso. Daí a questão da prisão conceitual e da liberdade da experiência. A Sim, experiência pode transitar, sem ficar no gosto, no gosto conceitualmente. Prazer exatamente. e dor como fixo. Agora, com a experiência, isso aí começa os limites ficam mais claros. Exatamente. Ou até a falta de limite de limitação dos. Sim, os limites não são fixos. Aquilo é uma construção coemergente. A gente vai entrar nisso depois em Prajnaparamita. Mas na Vipassana tradicional, eu apenas observo as sensações de. O Buda usa essa palavra no Sutra, desapaixonadamente. Se é agradável, meramente agradável. Se é desagradável, meramente desagradável. Porque a mente do samsara, ou seja, essa mente distraída, essa mente que está o tempo todo buscando eu e meu, ela é escrava das sensações. Ela está desesperada atrás de sensações agradáveis e ela foge que nem o diabo da cruz das sensações desagradáveis. Vejam assim a nossa experiência, né, gente? Por exemplo, assim, a pessoa gosta de vinho. Aí aquilo é o mundo, né? Vamos combinar. Porque tem tipos de uva, de origens dos Terroir. países. Não, aí quando o sommelier, então aí vira uma coisa, né, alto nível, né? É uma coisa, né? Notas, fragrâncias de carvalho da Pérsia, sei lá. É engraçado até de ouvir, né? Porque se torna um nível de especialização numa sensação agradável que vira uma loucura quase aquilo, né? Um mundo construído. Então, mesma coisa é o desagradável, né? Então, por exemplo, a gente gerou uma sociedade de conforto que não tolera mais pequenos desafios. Vai ver o que que os nossos avós e bisavós tinham que passar no dia a dia, né? Não tinha elevador, não tinha ar-condicionado, não tinha aquecedor no frio, celular, né? Tipo assim, a pessoa não tá no quarto, manda mensagem, vem aqui. Tipo, nem levantar para chamar o outro, mas precisa, né? Controle remoto. Não precisa nem, Alexa, toca a música. Não é assim. Daqui a pouco, né, a Alexa vai estar aqui instalada, já só ondas cerebrais. Você pensa, né? Alexa, toca música, né? Toca Raul, Alexa. A coisa está indo no nível assim, né? Então vejam como é a prisão das sensações agradáveis e desagradáveis. A gente vai comer, é uma frescura só, gente. Não pode isso, não pode aquilo, pode isso, pode aquele outro, né? A gente gerou, assim, uma civilização muito frágil, né? Criada em redomas de sensações agradáveis, né? E fugindo das sensações desagradáveis. E nem hoje em dia, assim, né? Nas escolas você vê as crianças, né? Qualquer coisa é visto como bullying. No nosso tempo, no recreio, porrada, um nariz sangrando em casa, né? Todo mundo tinha bebido. Não é isso? Não existia o politicamente correto. Não estou dizendo que era melhor. O que eu quero dizer é assim, havia a gente tinha que ser mais resilientes e talvez ficasse até mais agressivos por isso também, né? Mas o que eu quero dizer, no geral, a gente vai buscando sensações cada vez mais agradáveis, vai tentando contornar sensações agradáveis. Isso é uma escravidão. Os tecidos têm que ser de tal e tal tipo, toque, não sei o quê, e transpira, não 500 transpira. fios, 200 fios. Isso, lençol de 1.200 fios de algodão egípcio penteado. Mas sabe, né? Você viu? Especialista, né? É que eu vi uma propaganda. São milhões de lençóis, né? O Buda usava esses exemplos, né? Que a pele, quando a pessoa é jovem, a pele é como a seda de Varanasi, ele falava assim, né? E quando a pessoa fica velha, é como um metal todo amassado com martelo. Então, os exemplos têm que ser atualizados, né? Mas é isso, né? É impressionante como a gente tem que olhar para as sensações e como a gente tem que sorrir para as sensações. E não ser escravos, né, do que é agradável, desagradável, para isso o Vipassana. Então eu treino a observar as sensações e relaxo no meio das sensações. Então quando eu dou esse relaxamento e olho para elas, observo com cuidado, eu estou dando um passo atrás. Você fica meio
É só observamento. Você não faz Isso mais mesmo. nada a não ser está doendo, está gostoso. Exato. Essa desidentificação, essa não identificação, o que isso tem a ver com vacuidade? Exatamente. Isso já é uma aplicação prática da vacuidade, mas sem usar toda, vamos dizer, a nomenclatura analítica que a gente vai trabalhar em Prajna. Todo aquele vocabulário, aquele tipo de análise, eu posso fazer isso analiticamente ou eu posso fazer observando de um modo Experimentalmente. experimentalmente, já treinando a vacuidade. Quando eu paro, olho para a sensação bem na cara da sensação e penetro na sensação, eu vejo que a sensação Eu é tenho, vacuidade. eu tenho estudado aquele texto do Mandala Lotus e eu tenho tentado me aproximar de dois conceitos legais que o Rama deu lá, que é a vacuidade bem-humorada e a vacuidade mal-humorada. Perfeito. A mal-humorada que consegue desmontar os enganos. Bem, isso é um pouco, não fácil, mas você desmonta as coisas e penetra com o pensamento crítico. Agora, a outra, a bem-humorada, de perceber a construção das aparências, se interessar pela construção daquilo Exato. como antídoto da negação. Se você for muito pela mal-humorada, você começa a negar um pouco as coisas. Se você começa a se interessar pela como os aparelhos, que fluxo está ali. Exatamente. Eu achei uma proposta de exercício muito. Isso na história do budismo é assim. Vamos dizer, as linhagens e correntes que focam mais o segundo giro da roda do Dharma, os Sutras Prajnaparamita, eles tendem a ser mais desconstrutivos. Você vai ler os textos de Nagarjuna, que é o considerado o pai, né, vamos dizer, da filosofia do caminho do meio, ou os alunos de Nagarjuna e os herdeiros de Nagarjuna, aquilo é desconstrutivo demais. Parece, é como se estivesse assim no limiar para não cair no niilismo. Então seria uma vacuidade meio assim, meio vazia mesmo. Agora, o terceiro giro da roda do Dharma, ele foca muito mais a luminosidade da mente, a natureza de Buda, as qualidades do Buda, as terras puras, as paramitas, as cinco sabedorias, ou seja, mais porque vamos dizer assim, a vacuidade mostra que as coisas todas são construídas, que elas não têm essência. Mas ainda assim, o Buda se manifesta. Então, o terceiro giro enfatiza mais esse aspecto, e o Tantra despudoradamente enfatiza isso. O veículo tântrico, que vai além dos sutras, ele foca especialmente a construção das deidades, das mandalas, das terras puras, enquanto visualização, enquanto ferramenta de prática, inclusive. O budismo Vajrayana, ele usa muito das visualizações como uma ferramenta para alcançar a iluminação. Por quê? Porque você vai se identificando, em vez de se identificar com o Samsara, você se identifica com a mente búdica. É como se estivesse copiando a mente do Buda e você vai andar mais rápido. E visualização, você tem que ter a mente parada para visualizar. Senão não tem como. Você não tem como. Exato, você está treinando o Shamatha porque para visualizar. Então, as práticas Vajrayana, elas juntam vários elementos. Primeiro, que tem que ter Shamatha, tem que ter estabilidade. Segundo, que as visualizações são todas translúcidas, elas não são sólidas. Então, você está treinando vacuidade. Mas, ao mesmo tempo, aquilo surge, está treinando luminosidade. E aquilo aparece como expressão da mente do Buda, está treinando sabedoria. Tudo numa única prática. Se a pessoa sabe disso, ela pode treinar aquilo de uma forma, né, assim, mais compreensiva. Se a pessoa não sabe disso, às vezes ela vai fazendo aquilo de uma forma errada. Pode acontecer, né, no caminho Vajrayana, a pessoa fazer prática sem entender muito bem o que está fazendo e, às vezes, se perder no caminho. Porque se eu der solidez para as coisas, por exemplo, qualquer prática, se eu me apegar a algum elemento da prática, pronto, já é um problema. Se eu faço shamatha, e aí a minha estabilidade de shamatha é tão agradável, né? A meditação silenciosa gera bem-estar, gera clareza mental e gera uma diminuição de pensamentos. Gera energia. Estabiliza a energia, não é que gera, ela estabiliza o que já está lá. O samsara me rouba a energia o tempo todo. Eu tenho vazamento de energia, na verdade, assim, o meu orçamento está furado porque minha energia está saindo por tudo que é lado. Através de shamatha, é como se você fosse vedando, né, o campo energético. E você encontra estabilidade nos próprios elementos. Por isso que o Lama enfatiza tanto a meditação dos lungs. Focar o elemento terra, focar o elemento água, focar o elemento fogo, focar o elemento ar, focar o elemento éter e focar o elemento espaço. 6 elementos, né? Que são 5, mas em geral são 4.
Certo? Esses números, melhor não se apegar muito também, né? Mas aí, quando você estabiliza a energia, gera uma autonomia energética. Tem yogas, relatos de yogas que entram em samadhi, né, em transes meditativos mais profundos, que passam semanas, gente, sem comer, sem beber, sem respirar. O fluxo respiratório vai diminuir até ficar. Tem um estado de stand-by, de suspensão, que a prática de shamatha pode gerar, num extremo, né? Falando aqui daqueles que dedicaram a vida só para isso. Mas pode chegar a esse nível de estabilidade de shamatha, que quando a pessoa morre, conduz ao quê? Renascimento aonde? Não, não é terra pura, não. É? Deuses da onde? Da forma e da não forma. Então, a prática de estabilização meditativa, Mas essas são armadilhas também. a armadilha, exatamente, é samsara. Não é porque a terra pura é fora do samsara. Mas os reinos da forma e da não forma, eles são armadilhas da estabilização da mente. Então, a mente estável, opa, barato perfeito. Não tem nada melhor do que aquilo. Não tem mal-estar, não. Porque, por exemplo, a pessoa usa drogas, aí ela tem um bem-estar e aquilo passa. Ela tem que usar de novo, e mais, e mais, e mais, e aquilo tem efeitos colaterais, vai destruindo a pessoa. Agora, a meditação, não. Ela vai gerando paz, bem-estar, serenidade. E aí a pessoa, eu quero mais disso. Vicia, vicia mesmo. Então, aí nos textos se fala muito sobre isso, assim. Se eu praticar só shamatha sem vipassana, eu corro o risco de me apegar aos estados meditativos avançados. Claro que não é o nosso estado em geral, né? Nós somos, em geral, iniciantes do caminho, né? Mas vamos dizer que ao longo dos anos aquilo vai melhorando e a gente possa se apegar, gerar um apeguinho, né? Aí não é bom. É a mesma questão. Pode falar, vai. Na prática dos sintoma, a gente está contemplando os elementos. O que fazer quando, na prática, a própria contemplação ela vai gerando um certo desconforto, né? O ideal é insistir na contemplação daquele elemento específico, Sim, tal, aquilo parece que dá uma travada, sim. se abandonar é uma transmigração, como se É, comportar nesse processo. as pessoas perguntam bastante, né? Mas quando eu tento fazer o elemento fogo, aquilo me dá mal-estar. O outro diz assim, eu não consigo encontrar o elemento água de jeito nenhum, então aí eu acabo abandonando, né? Então eu acho que não que forçar a barra de jeito nenhum, né? Posso voltar para um outro elemento que seja mais fácil, mas ao longo do tempo eu vou fazendo tentativas, eu não abandono aquilo. Porque se eu tenho algum obstáculo, vamos pensar assim, os elementos já estão aqui agora. Se qualquer elemento faltasse, eu estaria morto. Então os elementos estão. Agora, se eu tento observar a presença desse elemento e não consigo por algum motivo, eu estou com algum bloqueiozinho mental, né, emocional, diante da experiência daquele elemento. Porque as pessoas têm suas constituições kármicas. Então tem gente que é mais terra, gente que é mais água, é mais fogo, é mais ar, é mais éter, é mais espaço. Misturas, né, dos elementos de acordo com a estrutura kármica de cada um. Então, às vezes, eu tenho apego a algo que é familiar para mim e tenho aversão àquilo que é muito diferente para mim. Então seria legal ir domando aos poucos, mas com estratégia. Estratégia não é dar murro em ponta de faca, né? É aquilo, por exemplo, tento fazer 15 minutos de, por exemplo, sei lá, de ar. E aquilo tá desconfortável. Eu tento observar o ar, daí me dá uma aflição na própria respiração. Tem gente que relata isso, né? Se eu tento observar a respiração, aí me dá uma ansiedade de observar a respiração. É bem comum esse relato. Então, deixa um pouquinho de lado, né? E vai observar outra coisa, porque a respiração vai estar acontecendo do mesmo jeito. Aí, em algum momento, a pessoa assim, ela deita e relaxa no chão, e aí tenta observar a respiração bem tranquila, sabe? Tem que ir encontrando alguma porta de entrada para aquilo com. Isso são estratégias. Talvez a gente menospreze essa base do relaxamento profundo. O relaxamento é o pré-requisito fundamental para a prática de shamatha. Se não tiver relaxamento, não tem silêncio. Como é que eu vou tentar estabilizar minha mente se eu estou tenso? Não tem a menor chance, gente. Então eu preciso realmente treinar o relaxamento. Isso pode ser sentado, pode ser deitado, pode ser sentado numa cadeira, pode ser em pé, parado, diante da parede, ou pode ser inclusive caminhando. São as 4 formas clássicas que o Buda ensinou. O Buda mesmo ensinou. Deitado, sentado, em pé, andando.
E a pessoa tem que se observar como é que está o corpo, como é que está o rosto, onde é que tem as tensões, como é que está, né, o pescoço, como é que estão as pernas, as costas, tudo. As mãos guardam tensão. Então a gente escaneia o corpo, né, e vai relaxando, relaxando, relaxando. Pré-requisito básico. Muita gente só consegue relaxar se fizer algum exercício físico antes. Aí que a importância é tão grande de yoga, tai chi chuan, qualquer técnica, ou mesmo uma corrida, bicicleta, alguma coisa que trabalhe mais o corpo, que a energia circule de modo mais intenso pelo corpo, os músculos se aqueçam, né? Aquilo parece que daí você vai relaxar e fica mais fácil. Então é bom. Cada um tem que descobrir o seu caminho, né? Mas nos elementos eu acho isso, assim, tem que ir com estratégia, domando essa capacidade, né? Mas todo mundo vai conseguir. Fatal, assim. Se tiver paciência e perseverança, essas duas qualidades no caminho, né? Paciência e perseverança. Paciência, porque geralmente não é rápido, vai demorar, tem que insistir. E a perseverança, ou seja, seguir tentando, mesmo que eu ainda não consiga, né? Ah, isso aí para mim não funciona, eu não tenho solução, não vai ser nessa vida, vai ficar para uma vida futura, né? Então a gente não precisa disso, assim. É possível, sim, nessa mesma vida avançar muito. Se a gente vai chegar no final do caminho ou não, isso não importa. O importa é estar no caminho. Esse é um ponto, né, também que tranquiliza o praticante. Não desistir. Não desistir e uma alegria de estar no caminho. Sabe, eu encontrei o Dharma, encontrei o Buda, encontrei os mestres e mestras. Nossa, essa vida aqui já valeu. Se eu morrer amanhã, maravilhoso. Já encontrei coisas maravilhosas, né? Então, o que eu pratiquei nessa vida, ótimo. E o que eu quero seguir praticando nas próximas, melhor ainda. Então, a gente faz os votos, né, do Bodhisattva. O Bodhisattva, ele tem propósito, porque ele encontrou, né, o caminho da liberação. Então, ele olha assim, ah, agora sim. Eu tenho uma, né, o que fazer para todas as vidas futuras. Não vai, não tem tédio mais, não tem falta de direcionamento. A motivação vai ficando clara quando você encontra o caminho do Bodhisattva. Ou seja, o propósito de existir, seja nesse corpo ou em qualquer outro corpo, é buscar a liberação e ajudar os seres. Beneficiar os seres é o termo que se usa, né? Aí eu vou praticar as quatro qualidades incomensuráveis: amor, compaixão, alegria e equanimidade. Eu vou treinar isso. Isso não é assim, é uma emoção. Não, isso é um estado, uma amplitude de mente, é uma sabedoria, né? Por exemplo, a gente fala sobre a compaixão, né? A compaixão, ela pode vir acompanhada de uma emoção ou não. A compaixão é um interesse genuíno pelo outro. É um olhar mais amplo que inclui o outro na minha vida. Isso é compaixão. E aí aquilo pode ser de vários, tem vários estilos de compaixão. Tanto que tem as cinco sabedorias, né? Várias formas de manifestar compaixão. Então, o nosso treinamento, e a gente vai falar muito sobre isso amanhã e domingo, é justamente avançar nesses aspectos, né? No meu dia a dia, eu tenho que estar com os ensinamentos vivos na minha mente. As quatro incomensuráveis, aí as seis perfeições: generosidade, moralidade, paciência, perseverança, energia constante, concentração e sabedoria. E isso eu mantenho no dia a dia. Para manter, tem que ter atenção plena. Para ter atenção plena, tem que praticar a estabilização. Shamatha e Vipassana. Tem que treinar os dois. Para conseguir fazer Shamatha e Vipassana, tem pré-requisitos também. Não tem? Tem que ter um mínimo de motivação. Então, tem que treinar os itens da motivação no caminho. Um longo roteiro e coisas para contemplar. Por exemplo, qual que é a minha motivação de ficar fazendo shamatha e não estar buscando uma coisa agradável? Por exemplo, assim, o último capítulo da série ou shamatha? Ah, não dá nem graça, né? Claro que shamatha, né? Óbvio. Mas a meditação, ela tem que dar um certo prazer em você fazer. Tem que ter uma. É Tem que bom, ter uma coisa é bom. gostosa de fazer. Exato. Sabe? O Ela caminho não é satisfaz para você. ser ruim, não. Não é assim. Você tem que passar por um caminho espiritual, que é um caminho de purificação, como se fosse uma penitência. Não, não, não. O budismo não é isso, não. Não tem essa visão assim que eu sou um pecador, sofredor e que, portanto, eu tenho que passar por dificuldades para sair lá do outro lado purificado. Não é essa a visão. O caminho do budismo é um caminho assim.
eu tenho confusões, eu tenho visões distorcidas sobre a realidade. Eu estou buscando lucidez, clareza. Isso pode acontecer muito rápido ou pode ser longo o processo. Não importa. Mas não tem julgamento moral nenhum. Então é bom que a prática seja boa assim. O Lama Santam, especialmente, ele diz, gente, o samsara já bate na gente o tempo todo. O caminho não é para bater também, né? A pessoa entra num caminho espiritual para também se apertar mais, para sentir mais culpa. Ai, estou culpado porque não meditei hoje. Alguém já passou por isso? Isso acontece. Antigamente acontecia. Pois é. Você não precisa se sentir culpados. Não, é uma mera constatação. Hoje não meditei, né? Então, faço o voto de amanhã tentar meditar. Mas assim, tranquilo, assim, né? Sereno, sem tensão, sem peso, né? Isso é muito importante. Porque o caminho, se a gente conseguir isso, né? Se alegrar com os pequenos passos que a gente dá no caminho, e nem é isso aí, faz um pouquinho de meditação, aquilo é bom. A gente levanta e vê que tem um impacto positivo na minha vida, no meu dia a dia. Legal, feedback positivo. Então, ó, vou continuar andando por esse caminho. Da mesma forma, eu pratico, por exemplo, a generosidade conscientemente. Não espero só assim, ah, fui generoso porque aconteceu. Não. Eu levanto de manhã, desde o primeiro momento que eu saio de casa, eu já vejo oportunidade de praticar generosidade. Generosidade em todos os níveis, né? Então, por exemplo, encontrei, cruzei com uma pessoa, oh, bom dia, tudo bem? Tá bem, né? Tranquilo? Tá. Observa as pessoas, você tá bem? Tá com algum problema? Vê que a pessoa tá diferente. Então, uma generosidade, né? Interesse pelos seres, né? Compaixão e generosidade. Hoje, isso a gente vai treinar, gente. Tem uma coisa, tem uma ideia interessante, criar um grupo bacana, né? Vocês sabem o que é falar. Como é que é? Meditação, procrastinadores anônimos, da meditação. Mas quando não quero meditar, eu nem olho o grupo. Eu vou pensar que quero dar, mas eu tenho vergonha. Lá Mas é porque grupo cristão. todo mundo entra com pseudônimo, você não? Você tá uma discussão, eu não consegui meditar. Eu falei, gente, é só não olhar. É, porque tem um ídolo do praticante, todo dia ele posta lá. Eu falei, Ele gente, isso, dá até Ele manda o print do Insight Timer lá, né? O cara faz no aplicativo e mostra. Que nem aquele pessoal que corre, né? Hoje corri 15 km, né? A minha ideia é meditar pouco. Se dá pra meditar 10 minutos, Não. faz uma respiração consciente. Sim. Começa fofo, depois vai, né? Mas O Insight Time também tá ajudando nisso, né? Não sei se vocês viram agora, tem lá assim. Se você não meditar no dia, assim, você meditou ontem e esqueceu de marcar, perde aqui. entendi. Dá pra editar os registros passados, né? Nossa, corrupção. Não, mas é interessante. No SEB a gente teve esse fenômeno. Lá em 2008, quando o Lama criou o programa de facilitadores do Dharma, aí no início o Lama queria fazer uma coisa assim, meio que um experimento. Então, tinha uma planilha, né, assim, que a gente preenchia os tempos diários de prática. Aí o facilitador mandava para o seu tutor e o tutor alimentava aquilo num sistema com base em Moodle. Lembra? Alguém trabalhou com Moodle? Era um sistema, né, de base assim, de dados, de foto de educação, né? E a gente registrava tudo. A gente queria medir coisas, assim, bom, essa pessoa já meditou 5.000 horas de shamatha. E aí, entrevistar, e aí, como é que aquilo... Lembra? Realmente fez uma coisa mais ou menos científica, como o Alan Wallace tenta fazer, assim, né? Medir aquilo, porque isso é mensurável. Isso não é assim, alguém é especial e vai muito bem. Não, o Alan Wallace, por exemplo, tem um número. 10.000 horas de shamatha é um número chave, assim. Que boa parte dos meditadores que investiram isso chegam à realização de shamatha. É coisa em 10.000 horas. Depois vocês calculem em casa. 6 vezes. Vou falar 1 hora por 6 dia. vezes por 10 horas por dia. Não, é muito mais tempo. Mas, É muito mais tempo. São Alice, a gente 200 pode anos. fazer isso, um mini retiro essa meta aqui, de 10.000 horas. Pensa comigo aqui, ó. Pensa comigo aqui, ó. Um dia tem 24 horas, né? Um dia tem 24 horas. 100 dias são 2.400 horas. Então, vezes 4, 400 dias. Então seria inteiro, 24 horas, que ninguém, vamos dizer, se fosse se a pessoa praticar 10 horas por dia,
ela pratica por ano 3.650. Seriam 3 anos e pouco contínuos de meditação com 8 horas por dia. 10 horas por dia. É muito tempo, né? Então, Ou assim, seja, 1 hora por dia seriam 30 e poucos anos. exatamente. Ou seja, mas eu estou falando isso para realização de chama, tá uma coisa assim muito avançada, né? Então, a gente fazia isso, né? Só que essa planilha começou a gerar nas pessoas uma sensação, pá, gente, eu não estou conseguindo, não é para mim, sabe? Então eu vou parar. Então é isso, então, sabe? Que é melhor não apontar muito o dedo assim, né? Então, daí quem quiser fazer planilha faz, mas quem não quiser não faz, né? Soltou aquilo. O Lama rapidamente soltou, porque ele viu que estava gerando ansiedade, mal-estar na sanga, né? Mas era um método, né? Então, 7 também. Dá estrelinha quando você vai. pois é, né? Virginia Aí, gosta. né? Então, mas o problema é um pouco também, assim, o sistema de recompensa, né? Que não é isso que ele está buscando, né? O Lama conta um pouco disso, né? No tempo que ele estava no budismo Vajrayana, assim, ele vendo as pessoas fazendo o nondro, que são aquelas práticas preliminares até a acumulação. Então, por exemplo, tem que fazer 100 mil prostrações de corpo inteiro, gente. É coisa pra caramba. Só que aí as pessoas entravam numa de acumulação, assim, de fazer mais. Quantas que você fez? Eu fiz 200. Você fez quantas? Eu fiz 300. Sabe, assim, perde completamente o propósito da prática em si e vira materialismo espiritual. Então, tudo no budismo é fácil de virar materialismo espiritual. Então, eu também, assim, é bom anotar as práticas e ver quanto que eu estou fazendo, mas eu tenho que ver a atitude interna da mente diante disso. Se é uma atitude assim, tipo, estou indo bem, estou fortalecendo o meu ego, né? E não tem objetivo assim, eu estou indo muito bem, né? Qualquer coisa. Mas, assim, por outro lado também, se eu deixar solto demais, aí também eu medito um dia e pulo 5, também não dá muito certo. Então, o ponto que vai realmente resolver essa questão é a motivação. É o brilho da motivação, é a alegria de praticar, porque eu quero alcançar a iluminação para ajudar os seres. Então, o Bodhisattva, ele tem uma base motivacional que aí não flutua mais. Ele não tá, Não prejudicar o ser. pelo menos não prejudicar já é muito bom, né? Diminuir, pelo menos, né, o impacto nos outros seres, isso é muito bom. Se ajudar um pouquinho aqui e ali, né, que a gente já faz isso, né? Com Eu certeza já estava faz. pensando sobre esse negócio de ajudar os outros. Não, Sim. mudar o mundo. A mudar o mundo? Não, o Bodhisattva ele não quer Eu mudar o falei mundo, assim, não. é mudar o mundo ou me mudar a mim mesmo? É, Ou sim. mudar o mundo não tem jeito. Não, o O mundo é Buda. perfeito do jeito que ele é. Tem Então, como o mudar. samsara, ou seja, essa experiência que os seres têm, né, a experiência condicionada, ela é falha por natureza. Então, todos os seres sofrem de dukkha, sofrem de insatisfação básica, né? Então, o Buda, ele vê que não tem o que arrumar muito no samsara, assim. Mas ainda assim, enquanto os seres não se libertam, a gente tenta gerar condições favoráveis. É melhor, por exemplo, o reino dos deuses que dos infernos. Então, a gente tenta gerar condições melhores, em que todo mundo tenha o que comer, todo mundo tem água para beber, tem a roupa para vestir, tem um teto sobre. Né? Então a gente tem assim uma ideia de ajudar na construção de um mundo favorável, mas sem expectativa nenhuma, assim, de vamos consertar o mundo. Não, isso não tem. Bodhisattva, tudo que ele faz é a fundo perdido. Não tem nem como você fala. Não, não tem o que consertar, até porque tudo é vazio, né? Ele tem o olhar da vacuidade junto com a vontade de ajudar. Então o caminho Mahayana é essa união de compaixão e vacuidade juntos. Compaixão sem vacuidade se perde. Porque ela tem projetos, tem planos, tem expectativas. A compaixão sem vacuidade tem expectativa. E vai se frustrar e uma hora desiste. Ou uma hora, daqui a pouco, você está matando aqueles que não fazem do jeito que você quer. Que é um problema, né? Também todo ativismo, né, por uma causa boa, elevada, que não tem sabedoria, acaba em algum momento entrando em choque com os outros. Mas se eu tenho vacuidade, ou seja, se eu não dou solidez para as experiências, eu consigo ver através das experiências, aí eu consigo fazer uma boa dobradinha, né? Enquanto todo mundo para ajudar, mas ao mesmo tempo eu não tenho expectativa nenhuma, porque eu vejo que os seres são como fantasmas, porque os seres, uma hora são uma coisa, outra hora eles não são confiáveis. Nós não somos confiáveis, né? Vamos combinar. Uma hora a gente é uma coisa, outra hora a gente é outra, né? Nós somos seres fantasmagóricos. O Buda usa essa expressão. Então, não bote muita fé nos seres, né? Seria isso, assim. Apenas ajude os seres a despertarem, mas não tente resolver a condição relativa dos seres, porque isso é confusão garantida.
Eles mesmos estão bem, daqui a pouco eles geram outros buracos para caírem logo ali na frente. Então, eles melhoram, daí eles não querem que os que estão pior cheguem, né? Eles geram uma condição boa, daí eles querem afastar os que não estão bem, para não ter que dividir o bem-estar que eles geraram. Está acontecendo agora, né? Na Europa, nos Estados Unidos, o movimento contra a imigração. Ó, vocês já cumpriram o seu papel, agora a gente não quer mais vocês. Né? Voltem para de onde vocês vieram, né? A gente foi lá, bagunçou de onde vocês vieram, mas agora a gente não quer que vocês venham para onde a gente está, né? Se virem lá, né? Então é um problema, né? Então, isso acontece, né? Construir condições melhores sem sabedoria, e amanhã a gente vai aprofundar mais a questão da sabedoria. A gente pincelou um pouquinho, né? Um pouco de Vipassana, mas no SEB, o nosso ponto central é a Prajnaparamita. Ou seja, como manter a sabedoria nas atividades do dia a dia, mas que sabedoria é essa? Sabedoria do quê? Saber fazer dar resultado? Né? Ser, né, o praticante do ano? Uma coisa assim? O que que é ter sabedoria no dia a dia? Como é que eu aplico as 5 sabedorias, né, do Buda no dia a dia? E é uma coisa que eu posso aplicar conscientemente ou é assim, ou tenho ou não tenho? Né? Porque poderia ser algo que se eu não conquistei através da realização, talvez eu não consiga fazer assim, tentar imitar a sabedoria do Buda. Ou é possível, sim, pelo menos né, vamos dizer assim, um pálido reflexo daquilo que seria a sabedoria perfeita do Buda. Aí a gente vai ver que é possível, sim. Então, vejam, eu vou ter que treinar no dia a dia, então, as 4 incomensuráveis, as 6 perfeições, as 5 sabedorias do Buda. Isso tudo sem perder a atenção plena. Tá fácil, né? Não, mas a boa notícia é assim que cada passinho, a vida melhora, assim, mais clareza. Eu acho que a experiência geral de praticar o Dharma, a gente sente que a vida melhora, né? Você cai nos buracos, é mais rápido, ou já desvia de alguns buracos, né? Coisas que eram buracos agora nem mais são, né? Antes alguma coisa que você caía e passava mal. Nossa, gente, como é que eu sofria por causa daquilo? Eu acho que essa aceitação do que está acontecendo está Tem sem vocês. uma tranquilização, uma aceitação, um contentamento. O Dalai Lama fala muito sobre isso, né? O contentamento. Gente, tá muito bom do jeito que tá. Eu lembro aquele documentário, ficou vários anos no Netflix, chamava Happy. É. Lembram desse documentário? É uma pesquisa sobre a felicidade em vários lugares do mundo. Aí tinha o exemplo de um pai indiano. Eles moravam numa casa, tinha goteira, chovia dentro da casa, assim, um barraco, né? Na pior condição. E aquele cara ia trabalhar todo dia de bicicleta. E ele dizia assim: Eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque quando eu volto, meu filho vem correndo me receber. Então aquilo é bonito de ver, né? Assim, eles pobres, mas felizes, né? Da alegria de estarem juntos, da família, do amor entre eles. Bonito de ver. Aí você via outros lugares, assim, situações, por exemplo, tinha, né, uma situação, acho que era no Japão, né? Aquela riqueza, tecnologia e tudo, mas as pessoas não estavam muito bem, aparentemente, naquela condição. Fizeram um filme agora sobre isso. Dias Perfeitos, Dias Felizes. Ah, sim. Dias É, Perfeitos. Dias Perfeitos é muito bom, né? É isso aí, tá aquele senhorzinho limpando o banheiro. Wim Wenders é muito bom, né? Ele sempre é bom, né? Então é aquilo, né? Contemplativo. A pessoa contemplativa, Tem muita coisa ela boa. vive melhor. Por exemplo, assim, os indígenas no Brasil, né? Muitos deles tinham, claro que também tinha muita atitude, né? Assim, violenta, né? Guerreira, mas tinha também muita contemplação, né? Conexão com a natureza, observar os ciclos, observar os sinais da natureza, uma conexão com os elementos mais próximos, né? Terra, água, fogo, ar, menos distorcidos. Então eles viviam melhor, né? Ou seja, menos agitados. Você também não tem muitas ideias quando está na natureza, é diferente de estar numa cidade. Totalmente. As ideias É a cidade. na natureza, você É isso. Por isso que, por exemplo, no SEB a gente gera, né, esse movimento de aldeias, como a gente chama, né, de gerar essas áreas rurais em que a pessoa pode ir lá praticar, fazer um retiro, até morar, né? Por exemplo, eu estou morando na Birate já faz 5 anos que eu estou lá, desde o comecinho, né? A gente comprou a terra e está lá desenvolvendo. Então lá, eu estava lá dormindo. Gente, à noite, que silêncio, que tranquilidade. Nem os grilos dá para ouvir direito. Então, assim, o externo não me atrapalha em nada. É só o mundo interno que você tem que lidar. Agora, na cidade é tudo mais complexo mesmo, né? É uma aglomeração muito grande de pessoas,
num modo de vida muito artificial, né, que os elementos foram alterados, né, violentamente, né, os cursos dos rios. Então, as águas estão poluídas, o ar está poluído, né, a energia solar também, ela chega, mas de uma forma distorcida, porque é isso, concreto reflete demais, aquece demais, é tudo, né, o calor aí precisa de aparelhos para regular o elemento fogo, né, o calor. Aí você tem a terra poluída, a terra está toda coberta de asfalto, de piche, de petróleo. Então, quer dizer, a gente, né, desequilibrou bastante, né, assim, o meio ambiente. E aí vem viver naquele desequilíbrio. Porque traz o quê? Por que que a gente faz essa loucura? Por que que houve isso, esse fenômeno, né? É interessante analisar, né? O que que a cidade oferece? É por questão Conforto, da industrialização é que veio desenvolver. mas mesmo muito antes da industrialização, na Idade Média, a cidade oferecia primeiro proteção, né? Uhum. Porque, vejam, a gente se junta e se protege dos malucos que querem invadir a gente, né? Porque, veja, chegavam os vikings lá, né? Para matar, estuprar, roubar tudo. Então, se eu tô sozinho numa fazenda, é mais difícil. A cidade, ela é mais fácil de proteger, por um lado. E favorece o comércio, né? De troca produtos, né? Muito mais fácil, né? Agora, tem um ponto essencial do Sansara na cidade, que é o quê? É a excitação mental. É muito mais excitante a cidade. Eu vejo um monte de gente, eu vejo um monte de coisa acontecendo. Aí surge arte, cultura, apresentações, então, Entretenimento. entretenimento. A cidade fisga o elemento éter. O elemento éter. O elemento éter fica tão excitado que ele abre mão da terra, da água, do fogo e do ar equilibrados para ficar num mundo de éter. Por exemplo, veja aqui a civilização, né, atual. É isso. Ondas, rádios, frequências de todos os tipos. Isso é um bom exemplo de exercício de tentar praticar a vacuidade mal-humorada em termos históricos, em termos de cidade. Olhar para a cidade com essas coisas. Olha, a gente está construindo agora prédio com estrutura de metal pronto, o concreto já chega pronto, o esqueleto é de metal. É uma cidade de metal. Metal e concreto, é isso aí. Isso tem impacto genético. Claro que tem. Impacto. Nossa, afeta a saúde das pessoas imediatamente. Primeiro, E tem essa, a mente se adapta de tal maneira, a gente fica cego, que a gente começa a ver de uma forma normal, normalizando. Olha, e até começa a achar até belo. isso. Da estética, até. Assim, se a pessoa tem equilíbrio interno, onde quer que ela esteja, ela está bem. Agora, como nós não temos ainda esse equilíbrio perfeito, não temos treinamento perfeito, então o lugar influencia muito o nosso treinamento. Então, quanto mais agitado o local a gente vive, mais difícil e desafiador fica o treinamento. Então, por isso que a gente precisa dar uma saída, assim, né? Vai para lugares mais favoráveis. Ou tenta gerar na própria casa um ambiente um pouco mais Ou favorável. até para ter um parâmetro, olha, existe isso aqui que é diferente disso aqui. Tenta ter um Exatamente. parâmetro. E quando a gente faz, a gente vê que faz bem. Quando você vai para um SEB, participar de um retiro, lá de um final de semana, uma semana. Nossa, aquilo é muito bom, todo mundo sai feliz, sai, né, energizado. Comida melhor, uma comida vegetariana, uma comida lá com poucos, né, elementos químicos, né, uma comida feita de comida e não de química, né? Sim, se come melhor. Aí você vai, acorda de madrugada, faz práticas, ouve os ensinamentos. Aquilo é uma purificação, uma limpeza. Então ajuda muito. Só que daí, claro, eu tenho que viver na cidade onde estão as pessoas para ajudar também. Só que eu faço retiradas estratégicas para treinar, para intensificar, equilibrar mais, e aí volto. Acho que é o Alan Wallace que comenta de um médico tibetano que quando veio para o Ocidente, ele olhou assim, gente, que loucura! O que que eles estão fazendo com eles mesmos? O que que eles comem? O que que eles respiram? Olha a água que eles bebem. Só que ele diz assim, o que é mais surpreendente é que ainda no meio disso tudo eles ainda sobrevivem bem até. Ele ficou chocado com o grau assim, né, de resistência, né, do ser humano ocidental, considerando as condições artificiais e negativas para a saúde que foram geradas, e ainda assim o pessoal vai indo, né? Vai indo. A gente come coisas que, olha, nem as bactérias merecem, né? Coisas terríveis assim, né? Então, vejam, tem esse impacto, né? Então, a mesma coisa, sabedoria no dia a dia envolve também isso. O que que eu como, onde é que eu vou, o que que eu visto, né? Que tipo de meio de transporte que eu uso. Tudo isso é sabedoria. Vejo que é complexo. Então, o Lama Center, ele sempre cercou, assim, essa área ecológica também da vida, né?
Ecologia é isso, é um estilo de vida, né? Quanta água que eu uso por dia. Então, na aldeia é legal, assim. Por exemplo, agora, a gente monitora o consumo de água, assim. Gente, a caixa d'água lá, ó, durou 3 dias. Tem um poço, a gente bombeia, tem uma grande caixa lá, tem 30 mil litros lá em cima, e vai, aquela água desce por gravidade para as casas. A gente vê, pô, mas durou 4 dias só, o que aconteceu? Aí, tem um vazamento não sei aonde. A fulano tá usando água demais para irrigar o jardim. Então a gente começa a ver a água, o consumo da água. Não é só, eu posso pagar, eu pago e pronto. Não é isso, não. É realmente simplificar, diminuir. Isso tudo é sabedoria. Simplificar o estilo de vida. Porque quanto menos eu precisar, Quanto mais se simplificar, melhor fica. melhor. Sobra tempo. Você simplifica, sobra tempo para meditar. A pessoa que tem uma vida muito complexa, ela não tem tempo. Ela está girando muitos pratos, né? O exemplo dos pratos chineses, né? O Lama sempre usou. Tá lá sustentando onde? Aí aquilo não tem tempo. Como é que vai ter tempo? Então, quais pratos que eu poderia abrir mão? Que eu poderia diminuir ou eliminar mesmo, né? Essa é uma avaliação bem importante na vida. Por exemplo, quantas horas eu gasto no Instagram, né? Instagram, TikTok, WhatsApp, X, esse Twitter e etc e tal, né? Aplicativos de relacionamento, não vou olhar para ninguém, né? E assim vai, né? As pessoas estão lá, né? Buscando coisas enlouquecidamente. Como é que se fala? Eu vou maratonar. Maratonar série, por exemplo, saiu a temporada da série, eles já lançam inteira às vezes, né? Aí a pessoa passa o final de semana, né, para Vendo a vida alheia. Eu falei assim, é uma nova série? Não, eu tô no Instagram. Você achou que era o nome da série, Vida Alheia. A pessoa tava lá, é isso mesmo, fuçando a vida dos outros. É isso mesmo, né? E comentando. Mas a gente não dá atenção, essas coisas, elas exploram a sua atenção todo dia. Elas consomem a sua atenção. Exato. Você fica ali, igual um idiotazinho. Essas coisas se alimentam de dukkha, ou seja, os seres estão insatisfeitos. Tem uma insatisfação de base, um mal-estar existencial, assim. É qualquer coisa, qualquer cenoura que você dá, ele já sai correndo atrás. É um brilho, né? São brilhos, é tipo o elemento éter. Pode ver, toda a propaganda, o marketing, o único propósito é capturar o teu elemento éter. Capturou o éter da pessoa, pronto, já ganhou um consumidor. Então, tudo é assim, né? Só que aí o praticante, ele quer a liberação, porque ele sabe que o samsara não vai funcionar, não vai resolver o problema existencial dele e dos outros. Ele perdeu a ingenuidade de achar que vai ter felicidade através de coisas, pessoas, lugares, etc. Você chega no mundo, você já percebe que isso não é horrível. Pois é. Mas o bacana é que o caminho espiritual, especialmente o budismo, ele dá um substituto. Ou seja, ele não te deixa, não te tira só o tapete, assim, tipo, sabe, um mal-estar existencial, uma coisa meio existencialista francesa, assim, sabe? Não, você não fica numa coisa meio blasé. Você, assim, sim, tem um caminho maravilhoso, que é o caminho do Bodhisattva. Eu tenho coisas maravilhosas para fazer aí, né? Então não é só assim, só tirar o referencial e não tem nada para pôr no lugar. Tem sim. A gente vai praticar amor, compaixão, alegria. A gente vai ser feliz, vai ajudar todo mundo a ser feliz. Porque o propósito da vida é alcançar uma felicidade definitiva. E ela só é alcançável através da sabedoria, né? Aí vem o tema de amanhã, né? Por hoje a gente vai ficar por aqui. Os nossos amigos vão longe, hein, pelo jeito. Veja, tem classificação dela que coloca paz e tem outra que fala que é paciência. Ah, sim. É porque a palavra kshanti, né, em sânscrito, kshanti paramita, é o estado de estar em paz. Quem está em paz tem paciência. Por exemplo, assim, porque às vezes a palavra paciência, ela está meio distorcida no nosso contexto. Ela tem que ter paciência, como se tivesse que aguentar alguma coisa, né? Tem que manter a paciência, como se tivesse que forçar um comportamento pacífico. Quem está em paz tem paciência. Ou seja, diante de qualquer situação provocativa, não se abala. Então a gente treina o estado de estar em paz. Tem que estar em paz, mantém a paz em todas as atitudes e comportamentos. E tem paciência, tem que esperar, tem que esperar. Né? Não estou, né, mantendo a paciência na marra. Esse é o ponto, né? E o termo em sânscrito dá esse sentido. O kshanti é isso, sabe? É um estado de tranquilização, assim, diante do que quer que surja.
Interessante essa ficha da origem dele. É, Não tô propondo esse estudo, tipo, claro, porque isso é muito é só profundo, se complexo. aproximar, por exemplo, saques de lembrança, foi muito interessante Aham, para mim, entendeu? sim, Mudou essa questão da plena atenção popular. sim, Lembrança é sim, uma outra qualidade. sim. É, Do ganho satisfação, não é sofrimento. Educa também não tem uma tradução única, né? É uma sensação de sofrimento, sim, porque não é só o sofrimento grosseiro, né? Lembra que o Buda descreve três tipos de sofrimento. O sofrimento do sofrimento, que é o sofrimento grosseiro da dor, do pesar, né? Dos problemas mais graves. Aí o sofrimento da mudança, ou seja, as coisas mudam, eu tento segurar, elas escorrem, né? Então tem um sofrimento. E o mais sutil de todos, que é o mais profundo, que é o sofrimento que tudo permeia, o Buda chama, que é justamente o sofrimento com base na dualidade. Sempre que tem uma separação sujeito-objeto, tem. O sujeito nunca consegue manipular os objetos exatamente como ele quer. Então, o sofrimento que tudo permeia, ele está baseado, ancorado na dualidade, em avidya, né? O primeiro, avidya, é um termo essencial também. Avidya. Vidya, sabedoria, visão correta. Há uma negação. Então é uma não sabedoria, que a gente traduz por ignorância. Só que a palavra ignorância, às vezes a gente imagina, a pessoa é burra, a pessoa não sabe das coisas. Mas aqui não é uma ignorância de conhecimento, é uma ignorância de visão. É muito mais profundo do que saber ou não saber alguma coisa. É uma ignorância assim, ou eu vejo ou não vejo. Quando eu não vejo, por isso que o símbolo até de Avidya, o primeiro elo, é uma pessoa cega. Uma pessoa cega com uma bengala. É o primeiro elo da originação dependente. E aí, então, as palavras são super importantes. Eu gosto assim, de ler os glossários, as explicações dos termos, ajuda a entender o sentido mesmo, né? Porque a gente não tem no vocabulário ocidental as palavras corretas para exprimir boa parte dos conceitos budistas. Tem que fazer uma expressão longa para explicar o que que é aquela. Tem a distorção do momento presente, né? Nosso momento pega as palavras e constrói do jeito que. É, E aí distancia. exatamente, vai distanciando do sentido, é isso aí. E uma tradução mal feita, às vezes, distorce completamente, né, o sentido que o Buda. Mesmo entre os eruditos, tem discussões profundas sobre os termos. É um tema complexo. Mas o nosso ponto aqui é mais experiencial, né? A gente não vai entrar tanto, vamos dizer, na área acadêmica, erudita, mas um pouco é bom Não, saber. mesmo porque a experiência deixa claro, às vezes, quando você discute experiência com experiência e não conceito com conceito, a pessoa fala assim, eu não senti isso, ela falou assim. Essa aproximação viva, ela traz a precisão do Do conceito. conceito. Exatamente. A experiência vai te levando para a perfeição do conceito. Mas eu tenho que ter um começo, né? O começo é a Não, apresentação, né, linguagem, do é tema. linguagem. E aí eu vou limpando aquilo ao longo do tempo. Muito bom. Então amanhã começa às 9. Chega aqui. O que que você vai fazer no dia de finados? Né? Vai dar uma passeada no cemitério, né? É bom, é bom. Chegar lá, rezar pelos mortos, fazer metabhava, amor universal por todos os seres que me faleceram. Essa prática é boa. Uma vez eu fiz lá no Seb Rio, a gente foi até um grupo no cemitério. Convido o Nick. Fomos ao cemitério e daí espalhamos lá, né? Cada um foi olhando, né? Recitando os mantras, recitando o Metabhavana e olhando as plaquinhas. Aí você lê as dedicatórias. Aquilo é muito tocante. Aí você vê assim, os pais que perderam filhos jovens. Às vezes eles deixam lá uma frase assim, né? A jovem, a pequenina que se foi embora tão cedo, né? Aquilo lá, toca, né? Aí você vai olhando e vai vendo. Né? Então, essa é uma prática boa. Olhar, né, para a impermanência no cemitério. Mas aqui a gente vai avançar, né, no tema de como gerar essa sabedoria no dia a dia, né? Ou seja, uma sabedoria que não tem que se ausentar do mundo para surgir. Como usar o trabalho, usar as relações, usar o dia a dia para gerar esse olho de sabedoria. Essa é a nossa chance, né? Porque fora disso, não tem muita chance. De novo, né, a gente não vai se isolar, não vai para os Himalaias, não vai virar monge, monja, né? Pode ser que alguém queira, mas não é o caso geral, Seria uma boa opção. né? Não, e também tem que ser capaz de fazer isso. Tem vários obstáculos, a própria idade vai se tornando um obstáculo ao longo do tempo, e tem também a questão de chegar lá e também construir um outro personagem. O materialismo espiritual te acompanha lá também. Então não é garantia de nada. Então, por isso que o Lama ele traz muito isso, né? Como a sabedoria viva, o yogis da vida cotidiana. Esse é o tema do SEB. Como se tornar um yogi, ou seja, alguém que transforma a visão, né? Que é alguém que desperta para a lucidez
em meio à vida cotidiana, com filho, com boleto, né? Os boletos chegando ali dia primeiro, né? Mas hoje foi um dia bom, né? Começa, né? Um monte de coisa para pagar. E assim vai, né? Vamos lá. Então, seguimos amanhã. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Que no Joso Rain no Chezam Ling Sa Sun Cha Par Drojo Cho Sun Na Vadam Medrau do Sungele. Boa noite para nós. Bom revê-los aqui em Volta Redonda. Alegria, viu? Amanhã? Ah, sim, é bom ter, é. Uns bons, um chazinho, um bolinho, né? Boa noite, queridos. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Denise. Tchau, Deus. Maior carinho.